Olá, meu nome é Francine Araújo e Silva e eu estou aqui para a terceira aula do curso de extensão. E hoje eu irei falar sobre a formação continuada de professores e a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Os profissionais de educação precisam estar em constante aperfeiçoamento. Para ter uma educação de qualidade, é necessário que o professor, como principal responsável pelo processo educativo, esteja constantemente aprimorando seu conhecimento nos avanços e inovações. O professor precisa aprofundar seus conhecimentos para melhorar o desenvolvimento da sua prática pedagógica, ultrapassando o senso comum. A modernidade exige mudanças, adaptações, atualização e aperfeiçoamento. Quem não se atualiza fica para trás. A qualidade total, a globalização, a parceria, a internet e toda a tecnologia moderna são desafios presentes na prática pedagógica. A concepção moderna de educador exige uma sólida formação científica, técnica e política, viabilizadora de uma prática pedagógica crítica e consciente da necessidade de mudanças na sociedade brasileira. Além disso, não podemos simplesmente aceitar todas as alternativas e modismos que nos são oferecidos sem conhecê-los profundamente e nem recusá-los sem uma justificativa bem fundamentada. Nesse sentido, Zaguri afirma: cada profissional tem sua preferência em relação à forma de trabalhar, assim como acredita em certos modismos. É fato também que pode discordar integralmente de outros. Uma coisa, porém, é inegável: para decidir se gosta ou não, se concorda ou discorda, a condição básica é conhecê-los e a seus fundamentos teóricos, bem como a sua forma de operacionalização. E para isso, a pesquisa e o estudo constante são indispensáveis. Klebesky também observa: na velocidade que as coisas estão mudando, é nosso dever pensar um pouco mais para onde estamos indo, elevando conosco nossos estudantes. Precisamos sair da toca. Não somos mais apenas professores. Somos também analistas de tendências. E isso é muito estimulante. Devemos entender melhor o mundo
para dialogarmos melhor com ele. Deixemos nossas tocas. Quem hiberna são os ursos. Muitos deles, aliás, estão ameaçados de extinção. Não se pode negar que o docente de hoje acumula funções que até há bem pouco tempo não eram suas. Mas também é inquestionável que desempenha inúmeros papéis, que são importantíssimos para o desenvolvimento das futuras gerações, cabendo-lhe, por isso, estimular a cooperação, a solidariedade, a valorização individual e do grupo. Para isso, é necessário encarar com muita seriedade sua profissão e trabalhar para esclarecer os estudantes, fazendo com que reflitam sobre a realidade em que vivem, buscando melhorá-la. Como fazer isso? A resposta está no estudo, na pesquisa e no constante aperfeiçoamento. Em uma de suas dicas de como ser um bom professor, Silva alerta: atualize-se, atualize-se, atualize-se. Esta repetição é intencional e pretende apagar da sua consciência alguma possível resquício de desejo de acomodação. A chamada educação permanente é fundamental para todos os indivíduos, e mais fundamental ainda para os educadores. Além de uma dedicação maior à literatura de sua área específica de atuação, procure acompanhar e interrelacionar os dados provindos de outros campos do conhecimento, principalmente história, política e economia. É o conhecimento da totalidade do real que aumenta o seu poder de julgamento e decisão, e os maiores beneficiados serão você mesmo e os seus alunos. Nesse sentido, Paro nos lembra que a beleza da educação está precisamente em que o educador é tanto mais importante, tanto mais educador, quanto mais ele for meio para propiciar o fim educativo. No mesmo documento, Paro descreve o processo educativo, salientando que na educação o objetivo de trabalho é o educando, e que o fim da produção pedagógica é a construção de um sujeito, e não forma sujeitos quem não é sujeito, e não se sabe sujeito da história e não vê o aluno como tal. Não há professor capaz de gerar sujeitos se não se compreende como educador, se não domina bem a sua disciplina e se não tem uma boa compreensão científica, o que exige estudo constante e muito conhecimento. E isto nos reporta a importância da formação continuada para os educadores na busca de novas reflexões no processo educativo, onde o agente escolar
passe a vivenciar as transformações de forma a beneficiar suas ações, com novas formas didáticas e metodológicas de promoção do processo ensino-aprendizagem com seu aluno, sem com isso ser colocado como mero espectador dos avanços estruturais de nossa sociedade, mas um instrumento de enfoque motivador desse processo. Sem também ser, como observa Hipólito, o professor que repete o mesmo currículo de seus antecessores, colaborando para que a escola continue parada no tempo, com alunos indisciplinados e desmotivados, passando conhecimentos que em nada servem para a vida social, profissional e pessoal. Ainda segundo Hipólito, que deve fazer o professor consciente e comprometido com seu trabalho? Investir em sua formação, continuá-la para não frustrar-se profissionalmente, para poder exigir respeito e mesmo melhorias salariais. O dia cheio e estafante não reserva tempo para leitura, o estudo, a preparação de aula. Os cursos propostos, geralmente aos sábados ou em horários impossíveis, não atraem o professor que, ao menos nos fins de semana, quer ficar com a família, e muitas vezes com os cadernos e provas para corrigir. Entretanto, o profissional do futuro terá como principal tarefa aprender. Sim, pois para executar tarefas repetitivas existirão os computadores e os robôs. Ao homem competirá ser criativo, imaginativo e inovador. Demo considera que é preciso perceber que modernamente, o professor que apenas ensina será substituído pelas instrumentações eletrônicas, muito mais eficientes na reprodução. O professor continuará insubstituível como formulador, organizador, revisor, atualizador dos conteúdos a serem socializados, o que exige a atitude de sujeito crítico e criativo. O professor que apenas ensina vai tornando-se sucata. Os desafios atuais na busca das mudanças necessárias. É de comum conhecimento que, quando se fala em mudanças na escola,
A primeira figura em que se pensa é na do professor. Isto porque é ele, juntamente com o aluno, que opera o processo ensino-aprendizagem, legitimando a escola tal como se encontra configurada na sociedade vigente. Entretanto, Moran considera que um dos eixos das mudanças na educação passa pela transformação da sociedade, passa pela transformação da educação em um processo de comunicação autêntica e aberta entre professores e alunos, principalmente incluindo também administradores e a comunidade, principalmente os pais. Diz Moran: só vale a pena ser educado dentro de um contexto comunicacional, participativo, interativo, vivencial. Só aprendemos profundamente dentro desse contexto. Não vale a pena ensinar dentro de estruturas autoritárias e ensinar de forma autoritária. Pode até ser mais eficiente a curto prazo. Os alunos aprendem rapidamente determinados conteúdos programáticos, mas não aprendem a ser pessoas, a ser cidadãos. Mas não vamos nos enganar. Mudar não é tão simples e não depende de um único fator. O que não podemos é cada um jogar a culpa nos outros para justificar a inércia, a defasagem gritante entre as aspirações dos alunos e a forma de preenchê-las. Cabe a cada um de nós a busca pela atualização, seja participando de cursos presenciais ou à distância, seja pela pesquisa, que é uma das maneiras de formação continuada. Segundo Demo, educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o profissional de educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana. Assim, a pesquisa deve ser contemplada como definição inerente à prática pedagógica, constituindo-se num compromisso intrínseco à profissão docente, contendendo que quem pesquisa tem o que ensinar. Deve, pois, ensinar, porque ensina a produzir, não a copiar. Quem não pesquisa nada tem a ensinar, pois apenas ensina a copiar. Nesse sentido, Freire ressalta: enquanto ensino contínuo buscando, reprocurando, ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.
Pesquisando, é possível descobrir novas maneiras de planejar, ensinar, organizar o conhecimento, de avaliar e de se relacionar com o aluno. Santos considera que no esforço de inovar seu trabalho educativo, a experiência tem mostrado aos professores que eles não contam com os recursos necessários para intervir na qualidade educacional, quer seja no campo da formação em serviço, quer nas relações intraescolares, quer nos recursos materiais ou didáticos e na valorização profissional. Eles têm consciência de que não é possível renovar os conteúdos, a metodologia e a didática sem os meios necessários. É a partir dessa percepção que nascem muitos focos de resistência, inadequação de propostas recebidas no contexto de trabalho, acomodação ou imobilismo relativamente às situações já existentes com relação a métodos, conteúdos ou atitudes que adotaram no decorrer da trajetória profissional. Por esses motivos, advém a resistência a qualquer tipo de mudança que venha a ocorrer em seu espaço pedagógico. Entretanto, Zaguri nos anima afirmando que há ainda muitos motivados e prontos a assumir mais e mais tarefas educacionais, que aliás não param de crescer. São esses que lotam auditórios, participando de cursos, seminários e congressos para discutir problemas, aventar hipóteses, tentar soluções, trocar experiências, bem ou mal sucedidas. Esses são os que carregam o Brasil para adiante e fazem a diferença. O professor, na verdade, é um herói, o grande herói brasileiro. Anônimo, movido o mais das vezes por uma espécie de convicção interior, que o domina e faz continuar tentando, sem essa compulsão. O que seria dos nossos meninos? É no exemplo desses heróis que me inspiro para afirmar que a procura pela atualização constante depende de cada um de nós. Sabemos que as mudanças nas escolas são necessárias e que nós, os educadores, somos a chave dessas mudanças. Por isso é importante que manifestemos a vontade de mudar, bem como a capacidade para enfrentar mudanças e efetivá-las, porque, como afirma Lucchesi, certamente que não temos, de imediato, nenhuma possibilidade de mudar as políticas públicas para a educação, assim como as condições materiais de ensino, tais como baixos salários, espaços físicos inadequados, entre outros.
Essas são reivindicações que exigem ações nossas no âmbito da sociedade civil organizada, como sindicatos, partidos políticos, comunidades de base. Todavia, na nossa sala de aula, podemos colocar nossa atenção e nosso coração naquilo que praticamos, tais como no desejo de que os alunos aprendam na criação ou recriação de atividades que possibilitem, no processo prazeroso e criativo de aprendizagem. Na relação com os educandos, que por consequência possibilitam o desenvolvimento. Nessa perspectiva, para Santos, a formação continuada é vista, portanto, como importante condição de mudança das práticas pedagógicas, entendidas a partir de dois aspectos. O primeiro, como processo crescente de autonomia do professor e da unidade escolar, e o segundo, como processo de pensar, fazer dos agentes educativos, e, em particular, dos professores, com o propósito de concretizar o objetivo educativo da escola, que começa pela melhoria da qualidade de ensino. A formação continuada e a qualidade do ensino. Sabemos que a escola, na atualidade, sofre com o desenvolvimento acelerado que ocorre à sua volta, onde as informações são atualizadas em função de segundos, ocasionando, de certa forma, o desgaste e o comprometimento das ações voltadas para o aprimoramento do ensino, fazendo com que a sala de aula se torne um ambiente de pouca relevância para a consolidação do conhecimento, tornando a vivência social o requisito primordial para a busca de aprendizado.
Sabemos também que a mudança acelerada no contexto social influi fortemente no papel a desempenhar pelo professor no processo de ensino. O professor deve apresentar uma postura norteadora do processo ensino-aprendizagem, levando em consideração que sua prática pedagógica em sala de aula tem papel fundamental no desenvolvimento intelectual de seu aluno, podendo ele ser o foco de crescimento ou de introspecção do mesmo, quando da sua aplicação metodológica na condução da aprendizagem. Nesse sentido, Freire defende que nosso papel político no mundo não deve ser o de quem apenas constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências, constatando não apenas para se adaptar, mas para mudar, pois, constatando é que nos tornamos capazes de intervir na realidade. Assim, nas próprias palavras de Freire, o exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento, enquanto se conhece, de pensar o que das coisas, o para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quem, são exigências fundamentais de uma educação democrática à altura dos desafios do nosso tempo. Para Mohan, ensinar e aprender exigem hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação. Uma das dificuldades atuais é conciliar a extensão da informação, a variedade das fontes de acesso com o aprofundamento da sua compreensão, em espaços menos rígidos, menos engessados. Diz ele: temos informações demais e dificuldade em escolher quais são significativas para nós e conseguir integrá-las dentro da nossa mente e da nossa vida. A aquisição da informação, dos dados, dependerá cada vez menos do professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do professor, o papel principal é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los e contextualizá-los. O papel do educador é mobilizar o desejo de que o aluno aprenda, que se sinta sempre com vontade de aprender, de conhecer mais. Paro afirma: quantas vezes ouvimos dizer que a escola é boa, que tudo está muito bem, mas que o aluno não aprendeu porque não quis. Como se levar o aluno a querer aprender não fosse a função da educação. Dizer a escola é boa
mas a criança não aprendeu porque não quis, é o mesmo que dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Se não houve aprendizado, não houve ensino. Mohan considera que aprender depende também do aluno, de que ele esteja pronto, maduro, para incorporar a real significação de que essa informação tem para ele, para incorporá-la vivencialmente, emocionalmente. Enquanto a informação não fizer parte do contexto pessoal, intelectual e emocional, não se tornará verdadeiramente significativa, não será aprendida verdadeiramente. Assim, nas palavras do próprio Mohan, só podemos ensinar até onde conseguimos aprender. E se temos tantas dificuldades em ensinar, entre outras coisas, é porque aprendemos pouco até agora. Se admitíssemos nossa ignorância quase total sobre tudo, tanto docentes como alunos, estaríamos mais abertos para o novo, para o aprender. Mas ao pensar que sabemos muito, limitamos nosso foco, repetimos fórmulas, avançamos devagar. O autor considera que avançaremos mais pela educação positiva do que pela repressiva, que é importante não começar pelos problemas, pelos erros, não começar pelo negativo, pelos limites, e sim começar pelo positivo, pelo incentivo, pela esperança, pelo apoio na nossa capacidade de aprender e mudar. Ajudar o aluno a que acredite em si, que se sinta seguro, que se valorize como pessoa, que se aceite plenamente em todas as dimensões da sua vida. Se o aluno acredita em si, será mais fácil trabalhar os limites, a disciplina, o equilíbrio entre direitos e deveres, a dimensão grupal e social. Avançaremos mais se aprendemos a equilibrar planejamento e criatividade, a organização e a adaptação a cada situação, a aceitar os imprevistos, a gerenciar o que podemos prever e a incorporar o novo, o inesperado, planejamento aberto, que prevê, que está pronto para mudanças, para sugestões, adaptações, criatividade que envolve sinergia, pôr as diversas habilidades em comunhão, valorizar as contribuições de cada um, estimulando o clima de confiança, de apoio. E criatividade para o Lucchesi tem a ver com a possibilidade do olho brilhar diante da compreensão de alguma coisa nova, sobre a qual desconhecíamos. Tem a ver com prazer de aprender, de entender, de buscar, de saber fazer, de construir,
de conseguir dar conta de alguma coisa que nos desafia ou que desafia nossos educandos. Educadores e educadoras que rompem com a formalidade na prática pedagógica são aqueles que colocam o coração no caminho pedagógico e insistem, inventam e reinventam possibilidades para que os seus educandos aprendam, porque, para desenvolver-se, importa que aprendam significativamente sobre tudo que se passa diante de seus olhos. Muitas vezes isso parece ser difícil, mas se o coração estiver lá, tudo se torna fácil, inventa-se e flui. Mesmo porque os modernos conceitos definem o professor eficiente como aquele que instrumentaliza o aluno, permitindo-lhe dominar o mecanismo do aprender e tornando-o independente para, a qualquer momento, estando ou não no âmbito escolar, continuar aprendendo. Entretanto, nas palavras de Zaguri, é fácil e confortável criticar, dizendo a quantos queiram ouvir que cabe ao professor encantar, fascinar, deslumbrar crianças e jovens, que é a obrigação do docente moderno ser empreendedor e criativo, que deve variar métodos e técnicas de forma pedagogicamente correta e avaliar qualitativamente discurso atraente que tem sua base teórica, mas que não pode se esquecer que os professores necessitam de condições de trabalho compatíveis com os objetivos que se espera que operacionalizem e alcancem, incluindo nessas condições apoio e assessoramento para seu constante aperfeiçoamento. A importância e a necessidade do pedagogo como articulador da formação contínua do professor.
reconhecendo que, não podendo a escola resolver tudo, deve resolver o que lhe cabe. E reconhecendo também que a função principal da escola é ensinar e que, portanto, o resultado que dela deve ser esperado e cobrado é a aprendizagem do aluno. É nesse sentido que podemos nos empenhar. Para nós, pedagogos, como agentes corresponsáveis pela qualidade do ensino, a formação continuada do professor torna-se um constante desafio em nossa ação escolar. Mesmo diante de todas as iniciativas nesse sentido disponibilizadas pelos órgãos competentes nas esferas federal, estadual ou municipal, e como nossa função se efetiva na prática, para que nossa ação tenha êxito, é imprescindível um aprendizado contínuo na busca de novas estratégias e caminhos, ou seja, da renovação e inovação constante, com muita reflexão, tolerância, diálogo, parceria e participação coletiva, fortalecendo assim a autonomia e incentivando a criatividade nas instituições educacionais, sob sua responsabilidade. Nesse sentido, Libânio questiona: como ajudar os professores a se apropriarem da produção de pesquisa sobre educação e ensino? O que significa qualidade de ensino numa sociedade que caibam todos? Como potencializar a competência cognitiva e profissional dos professores? Como introduzir mudanças nas práticas escolares, partindo da reflexão na ação? Que ingredientes do processo de ensino e aprendizagem, e que integram também as práticas de formação continuada em serviço, levam a promover uma aprendizagem que modifica o sujeito e o torna construtor de sua própria aprendizagem. Esses questionamentos apontados nos direcionam a análise profunda e detalhada, servindo como ponto de partida para propormos criar na escola um espaço que intercâmbios de experiências e práticas docentes, possibilitando a busca de novas estratégias ou alternativas coerentes com o novo caminhar. Segundo o governador Roberto Requião, se não tivermos na sala de aula um professor altamente capacitado para a formação de nossos estudantes, de nada adianta destinar, como estamos destinando, 30% do orçamento para a educação. Disse ainda: queremos escolas vivas, criativas, agitadas, professores que mobilizem as salas de aula, que abram horizontes, que descortinem a vida e as maravilhas do conhecimento. Queremos professores e alunos esclarecidos que não se submetam ao controle da opinião pública. É verdadeira ditadura do pensamento dominante, hoje imposta pela grande mídia.
entendendo que todo professor pode ser mais do que um mero transmissor de informações, desde que se sinta realmente incomodado a ponto de buscar novos rumos para sua prática profissional. Precisamos também repensar a nossa prática, a fim de verificar se estamos fazendo alguma coisa de errado que esteja impedindo que nossos resultados sejam melhores. Nesse sentido, a contribuição de Hoffman nos esclarece. Não se pode ensinar ao professor o que precisa aprender. As aprendizagens significativas são construções próprias do sujeito. Ele pode até sentir a necessidade de mudanças, mas se não entender o significado essencial de uma proposta pedagógica numa direção, não saberá como construí-la. Não basta alguém dizer-lhe que deve fazer diferente se ele não pensar diferente sobre o que faz. Para que não continuemos repetindo as estratégias e técnicas do passado, precisamos saber que outras possibilidades são possíveis e por isso se faz necessário estar aberto para aprender com os próprios alunos e também com os outros professores, refletindo sempre sobre o que estamos fazendo, para que e como podemos melhorar. O desafio está em encontrarmos tempo para conhecer as novas tecnologias, ler sobre elas, atualizar-se e planejar o seu uso, prevendo com nossos alunos objetivos, caminhos e atividades para desenvolver a pesquisa, organizando e participando de momentos coletivos e individuais, e avaliando o processo de cada sujeito na busca de novas propostas para as transformações necessárias à escola. Garrido desconsidera essa tarefa formadora, articuladora e transformadora, de certa forma difícil. Primeiro, por não oferecer fórmulas prontas, e sim mostrar a necessidade de criar soluções de acordo com cada realidade. E segundo, porque mudar o que está posto, com novos modelos, novas técnicas, significa reconhecer deficiência no trabalho, significa enfrentar conflitos entre os envolvidos, pelo fato dos valores, pela visão de mundo e os interesses serem diferentes. Diante disso, muitos professores resistem às mudanças, preocupados em não dominar as novas propostas. Contudo, há necessidade de uma parceria entre professores
coordenadores pedagógicos, para juntos vencerem o medo, as inseguranças e aos poucos conquistarem seus espaços. Para isso, é necessário criar mecanismos visando sensibilizar o professor da importância de se discutir a prática pedagógica, pois a falta de uma maior reflexão sobre essa questão, como já foi mencionado, faz o professor permanecer na sua postura tradicional com uma atuação totalmente acrítica e reprodutiva. Na escola temos pessoas que desempenham diferentes funções, todas de suma importância para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Precisamos exercitar o difícil aprendizado de que é na diferença que se faz o todo, onde não há superiores e inferiores, mas trabalhadores e trabalhadoras da educação, construindo uma escola pública cada dia mais humana, democrática e de qualidade. Trata-se, portanto, de uma escola onde se ensine bem aquilo que os alunos precisam aprender. Pois, sem o domínio do saber, eles não alcançarão a liberdade e muito menos a possibilidade de agir e de transformar a sua realidade. Para atender a essas funções, há que se ter objetivos bem definidos, contar com a participação e comprometimento de todos. Há que se contar com profissionais competentes, isto é, que tenham uma visão ampla e profunda dos processos pedagógicos, das necessidades e interesses dos alunos, das condições reais do trabalho docente, das relações que se dão no processo ensino-aprendizagem e na sociedade. Compreende-se que para isso o pedagogo terá que buscar embasamentos teóricos para aperfeiçoar-se e assim contribuir com os demais profissionais para uma melhor compreensão de trabalhar no coletivo em todos os aspectos. Portanto, cabe ao pedagogo, como coordenador pedagógico, vencer os desafios com que se depara no cotidiano da escola, superando o conflito entre o real e o possível, e integrando a comunidade escolar em benefício do processo ensino-aprendizagem. Desse modo, faz-se necessário construir caminhos de aproximação, negociação, diálogo e troca, avaliando situações do cotidiano escolar e dando encaminhamentos necessários no sentido de coordenar um trabalho voltado para a transformação do ensinar e aprender. Daí a importância do comprometimento do pedagogo no desempenho de seu papel de articulador de ideias e de ações no cotidiano escolar.
Então, essa foi a terceira aula do curso de extensão. Então, até a próxima aula. Tchau!